Olá meus amigos, aqui quem fala é o Leonardo Ferreira Ferreira Studios e estamos começando mais um vídeo espetacular aqui no canal. E hoje, além do vídeo, comemorando aí os nossos 50 mil inscritos, então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e agradecer exclusivamente também vocês que sempre estão aí participando com cada comentário, com cada like, com cada compartilhamento. Então, muito obrigado pelo carinho, pelo acompanhamento nesses 3 anos de jornada e muitos que ainda estão por vir. Quero agradecer de coração a participação de vocês, porque se não fosse vocês, a gente não estaria aqui hoje. E para comemorar, um vídeo aí sobre 3 funcionalidades espetaculares do Illustrator que todo profissional precisa conhecer, que vai te ajudar muito a automatizar algumas tarefinhas que são um pouco chatas dentro do software e que muitas vezes a gente não consegue encontrar uma solução rápida e a gente acaba fazendo muito trabalho braçal. E a ideia aqui é mostrar essas 3 funcionalidades que muitas vezes ficam escondidas para alguns dentro do software, mas que vão te ajudar muito a se tornar mais produtivo em algumas atividades. Então a primeira funcionalidade que eu quero falar é sobre Transform Again, que é uma funcionalidade do Illustrator que permite você transformar um objeto e replicar ele de acordo com a movimentação ou a estilização que você fez nele, ok? E é isso que a gente vai aprender a fazer aqui agora. Eu estou aqui com 2 artboards usando o Illustrator CC, mas você pode estar utilizando versão CS6 ou superior. E aí, para a gente poder entender como funciona essa ideia é o seguinte: imagina que eu tenho esse círculo e que toda vez que eu quero copiar esse círculo, eu quero dar um Ctrl+C, Ctrl+V e eu tenho que ficar posicionando ele aqui na relação que eu quero. E muitas vezes isso fica dificultoso, a gente tem que ficar criando Smart Guides aqui para poder ir acompanhando todo esse fluxo do alinhamento e não fica muito legal. Então eles falaram, poxa, vamos criar uma função que ajude você nesse sentido, e aí eles criaram uma coisa que te ajuda a duplicar objetos, que quando você seleciona o objeto e segura a tecla Alt, você pode arrastar e simplesmente ele vai criar uma cópia, ok? Nossa, Leonardo, muito legal, mas beleza, vou ter que ficar fazendo isso toda vez? Não. Aí eles criaram uma função chamada Transform Again. Se você vier aqui em Object Transform, você tem uma opção chamada Transform Again. E quando você clica, ele replica o posicionamento do objeto e mantém a estilização desse objeto e vai replicando na mesma sequência que você fez do objeto anterior. Então, ao invés de a gente vir aqui em Object Transform, Transform Again, toda vez a gente simplesmente aperta Ctrl D. E aí, toda vez que a gente apertar Ctrl D, ele vai replicando. Isso vale também se a gente segurar o Alt, arrastar isso um pouco para baixo e ficar apertando Ctrl D, ele replica o movimento e vai copiando. E olha que legal, eu já fiz um monte de adesivos aqui, por exemplo, de maneira extremamente rápida. E o mais legal é que, como eu falei para vocês, ele mantém a estilização, assim como o posicionamento dos elementos. Então eu posso modificar a cor desse objeto, colocar, por exemplo, vermelho, vou dar um OK. E aí, se eu selecionar isso tudo, apertar o Alt e descer esses objetos, eu posso dar um Ctrl D, que ele vai mantendo para mim o posicionamento e replicando. Isso é muito interessante, porque você pode fazer não só para quando o objeto for desse tamanho, mas você pode manipular a forma, o tamanho desse elemento e outras coisas relacionadas às cores e assim por diante. Então, eu vou dar segurar o Alt, arrastar ele para a direita, dar um Ctrl D até lá na frente. E agora eu vou copiar isso aqui, segurar o Alt, descê-lo para baixo e vou dar Ctrl D e ele replica para mim. Então é muito legal, principalmente para você criar patterns ou qualquer tipo de outro elemento de background ou até mesmo adesivos aí. Nesse caso, soluciona muito o problema. E uma outra possibilidade também é quando você quer trabalhar com essas formas de maneira mais inteligente ainda, que é, por exemplo, construir esses formatos aqui circulares de uma maneira bem performática e com alto nível de alinhamento. Então, como que funciona? Eu vou vir aqui, selecionar um círculo, uma elipse, segurar o Shift e criar ela em proporção. Vou arrastá-la aqui até o centro da minha divisão que eu fiz com a minha guide. E aí, automaticamente, eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V. Vou arrastar aqui mais ou menos para essa área. Vou segurar o Shift e vou dimensionar esse objeto. Vou colocar uma cor aqui, por exemplo, mais clara. E vou apertar R, que é justamente a ferramenta de Rotate, de rotação. E vou clicar no centro desse objeto. E agora que é a brincadeira mais legal. Como ele está no centro, eu consigo fazer todas as interações relacionadas a esse eixo de simetria. Então, eu posso simplesmente segurar o Alt, arrastar esse elemento um pouco para cima e ele está mantendo para mim
todo o eixo de simetria. Então, a rotação ele considera um anchor point. Se eu soltar o Alt, agora eu consigo dar um Ctrl D e vou lá, ele faz todo o processo para mim. Mas aí você vai falar, Leonardo, eu quero que fique um alinhamento perfeito, então você pode trabalhar com os ângulos. Então imagina o seguinte, que você quer criar então rotações em volta desse elemento com ângulos de 45 graus. Você pode arrastar segurando o Alt e pressionando o Shift para que ele vá justamente nessa proporção de 45 em 45 graus. Então se eu colocar esse elemento a 45 graus, eu posso dar Ctrl D e ele vai replicando para mim de uma maneira bem harmônica. E ele consegue criar isso com alto nível de perfeição utilizando somente a Transform Again ou o nosso Ctrl D, ok? Então essa é a primeira ideia, que a Transform Again dá para fazer muita coisa com essa funcionalidade. E a segunda que eu quero mostrar para vocês é a Polygon Shape Option. Como que funciona isso? Imagina que você vem aqui e queira criar um objeto, então um polígono. E aí eu vou criar esse polígono, só que na verdade o que eu queria fazer era criar uma seta. Aí muita gente vai, pega a ferramenta caneta, cria interseções, vamos montar uma seta. Isso muitas vezes não é interessante porque você acaba perdendo tempo e não fica o resultado esperado. Então quando você cria um shape, um polygon por exemplo, segurando o Shift para manter ele em proporção, você solta o Shift e automaticamente você vai apertando a seta do seu teclado, de subir ou descer, ok? Para cima e para baixo. E aí automaticamente ele vai navegando entre as formas até chegar no círculo perfeito. Então quanto mais você vai mexendo, mais ele vai removendo arestas e vai transformando aquilo em um círculo perfeito. Mas se você for trabalhando aí na setinha para baixo, para cima, você vai conseguindo da forma que você queira. Isso é muito interessante, principalmente quando você quer criar triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos e assim por diante. Então, eu posso também fazer isso para alguns casos em que eu tenha, por exemplo, e eu posso fazer isso também para alguns outros casos, como por exemplo, quando eu tiver uma estrela e eu quiser criar uma tag promocional. Então eu seguro o Shift e vou apertando para cima e para baixo. E eu vou formando aí outros formatos, acrescentando ou removendo esses triângulos. E a terceira funcionalidade é Align Objects. Como que funciona isso? Eu vou deletar esse daqui que eu tinha feito de exemplo para a gente fazer aqui. Imagina que eu vou criar aqui dois bloquinhos, tá? Mais ou menos no alinhamento desse formato. E aí eu preciso alinhar cada um desses blocos às extremidades da página. Então eu vou criar 4 blocos. Esse aqui eu vou colocar uma cor, por exemplo, amarelo. Esse eu vou colocar azul. E esse eu vou colocar vermelho. O objetivo é a explicação propriamente dita. Selecionando esse objeto ou vindo diretamente na window, eu tenho uma opção chamada Align, que é Shift F7. E aí eu tenho todas as opções aqui. Dentro desse diálogo eu tenho aqui uma opção que é uma barrinha, um menu que fica aqui mais ou menos escondido, que eu tenho a opção de clicar em Show Options. E ele vai trazer algumas outras opções aqui para a gente poder trabalhar. Então, a gente tem 3 tipos de alinhamento: Align to Selection, Align to Key Object e Align to Artboard. Então, para você poder trabalhar com esses alinhamentos, você tem essas 3 possibilidades. Então, nesse caso, eu quero alinhar realmente uma Artboard, que é o meu palco. E aí eu tenho algumas opções. Eu posso levar esse objeto para a direita e eu posso levar ele para o topo. E aí ele já alinhou automaticamente à esquerda ao topo. Posso fazer isso com esse objeto também, alinhá-lo à direita e alinhá-lo ao topo. Da mesma forma, eu posso fazer isso com esse objeto, esquerda, base. Ao mesmo tempo com esse, direita, base. E aqui você tem algum parâmetro já para poder fazer alguns alinhamentos, como por exemplo, arrastar uma linha guia até essas extremidades desses objetos e colocar o alinhamento. E além disso, você também pode fazer esse alinhamento usando as linhas guias, né? Então você pode simplesmente posicionar usando Align to Artboard no centro, trazer uma outra linha guia e alinhá-la ao centro também. E voilá, você já tem um alinhamento perfeito. Se você quiser bloquear para que você não consiga movimentar as linhas guias, basta vir em Lock Guides. Mas você pode desbloquear aqui, como a gente vai mexer nesse momento. Aquela função que eu expliquei para vocês do Ctrl D funciona também para as linhas guias. Eu posso simplesmente arrastar e eu vou dando Ctrl D e ele vai criando aí um monte de linhas guias extremamente alinhadas. Isso te ajuda muito, principalmente quando você for criar divisões ou grids para o seu layout, tá? Principalmente para a parte de web design.
Então te ajuda muito nesse sentido. Uma outra alternativa também é a possibilidade de você criar grids ou malhas utilizando a ferramenta de tabela do Illustrator. Você pode simplesmente segurar o Shift, arrastar, clicar do lado de fora e colocar um tamanho aqui mais ou menos redondo para ser proporcional. Vamos colocar 20 divisões horizontais, 20 divisões verticais. Eu dou um OK e ele replica aqui para mim. Agora eu posso deletar esse outro. Vou arrastá-lo mais ou menos para essa área aqui da interseção. Vou segurar o Shift e posicioná-lo mais ou menos até essa área. E agora a gente pode fazer toda a brincadeira com essa tabela. A gente seleciona a tabela, vem em View, Guides e a gente seleciona a opção Make Guides ou Ctrl 5 e automaticamente ele converte para nós a nossa tabela em linhas guias, que vão servir, obviamente, para sua malha ou para o seu grid propriamente dito. Então, selecionando ela, dando Ctrl C, Ctrl V, você pode replicar isso para a área inferior, ou simplesmente na hora de criar esse grid, você já seleciona a tabela até essa área do escopo, onde vai ficar aqui o nosso palco propriamente dito, tirando a margem de segurança, e aí você já cria para a área como um todo e não precisa ficar dando Ctrl C, Ctrl V para criar esses módulos. E é isso aí, é uma dica muito essencial, principalmente para quem trabalha com marcas ou quem quer trabalhar, por exemplo, com pixel art e ter um alinhamento mais proporcional e mais adequado aí para os layouts, ok? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, elas são essenciais para qualquer designer ou profissional criativo, elas me ajudam muito no meu dia a dia porque eu consigo ganhar muita produtividade, não ter que fazer muita coisa braçal no manual. Não deixe de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de comentar. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê na semana que vem. Valeu!